A proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora passa a ser analisada pelo Senado, com previsão de votação em dezembro. Mas antes de nos aprofundarmos mais, você sabe o que é a PEC 241? Termo que se tornou tão frequente nos noticiários e que pode colaborar ou não para a estabilidade econômica do país, o que afeta diretamente a minha e a sua vida? Pois hoje preparamos um programa especial para discutirmos esse assunto e o quanto ele pode interferir nos rumos do país. Nossos convidados de hoje são os professores, a professora de Direito Andréa Maricato e o economista William Retamiro. Professor William, seja muito bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Daniel, professor Andréa, muito bom estar aqui com vocês. Professor Andréa também, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, professor William. Ok, para começar, antes de tudo, vamos pelo início ali, só para a gente poder ter uma base, o que são os gastos e a dívida pública? Coisa que muita gente pode escutar falar sobre isso, mas de fato não sabe o que é. O que são os gastos e a dívida pública? Bom, os gastos são toda a despesa que o governo tem para poder fazer funcionar o país, educação, saúde, previdência, obras de infraestrutura, tudo isso que faz a dinâmica do país girar, acontecer. E essas despesas, elas têm todas essas importâncias de movimentação da dinâmica econômica. E então tem todo esse fator. E a outra, qual seria mesmo? Dívida pública. E a dívida pública. E a dívida pública é um outro comprometimento que o governo tem perante os seus credores para poder captar verba do exterior ou interna mesmo, por meio da emissão de títulos do governo, para fazer com que esse dinheiro, aí nós vamos aprofundar ainda a discussão do que é da dívida pública, que o serviço seria para poder fazer a dinâmica econômica, pegar esse dinheiro, fazer o desenvolvimento de infraestrutura e coisas do tipo, mas ultimamente é utilizado somente para pagamento da dívida externa, dos juros da dívida. Ok. Professora, muita gente a gente ouve falar dívida pública, pessoal, eu não tenho dívida, dívida é pública. O que provoca a dívida pública que tanto a gente ouve o governo falar, olha, a dívida pública do governo está muito alta, mas o que de fato provoca ou quem provoca a própria dívida pública? Exato, é o que ele estava falando, a dívida aumenta por quê? Porque a nossa receita é menor do que os gastos. Então, conforme eu tenho mais gastos e menos entrada, a dívida começa a aumentar. E para isso, o que o governo precisa para pagar essa dívida? Emitir mais notas. Ir lá no Tesouro Nacional e começar a fazer a emissão de mais e mais notas. E com isso, a gente tem um aumento dessa dívida pública. Então, essa dívida pública, infelizmente, é de todos. É nossa. Porque todos os cidadãos brasileiros respondem por essa dívida pública. E qual é a situação atual da dívida pública do Brasil? Só para a gente poder ter uma ideia, o ano passado, nós brasileiros, como bem a professora colocou, a dívida é nossa, nós brasileiros pagamos só de juros da dívida 500 bilhões, aproximadamente 500 bilhões de reais só de juros da dívida. E o nosso orçamento ele é comprometido com aproximadamente 45%. O orçamento do Brasil é comprometido com 45% só para pagamento de juros da dívida. Daí aproximadamente 30% para a Previdência e o que sobra vai para a educação, saúde e todas as despesas que o governo tem. Agora, professora, onde entra a população de uma forma geral direta, em que afeta a questão da dívida pública o nosso telespectador? No funcionamento dos serviços públicos. Porque se nós não temos dinheiro para pagar e oferecer um serviço público de qualidade, a população sofre, principalmente a população mais carente, igual o professor estava falando. Gastos com educação e saúde. Se não temos dinheiro, se não temos receita para pagar, a gente entra no caos federal, igual está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul, que não tem dinheiro para pagar médicos, por isso a crise na saúde. Não tem dinheiro para pagar professores, a crise na educação. E isso pode ter uma abrangência nacional em um curto tempo, se não for feito nada. Agora, professor, a gente ouve falar muito sobre a questão da inflação, O que seria a inflação? A inflação é a elevação de preços generalizada. Nós vimos uma situação de inflação que estava tranquila, digamos assim, em torno de 4 a 5%, e agora nós tivemos um salto muito forte da inflação, chegamos até a casa dos 10%, no último período. Agora, nesse período de 12 meses, nós estamos aproximadamente 9%, caindo para 8%.
Então, a inflação é um aumento generalizado de preços e isso tem um impacto direto para a vida do trabalhador, para a vida da sociedade como um todo, porque corrói o poder de compra. Se eu tinha, por exemplo, R$100 para poder fazer a despesa da minha casa, aumentou o preço, esses R$100 não vai ter o mesmo poder de compra. Então, a população vai perder a sua capacidade de atender às suas demandas e, principalmente, de fazer girar a economia por intermédio dos serviços e dos produtos que ela pode adquirir, que ela necessita adquirir. Agora, a inflação, te ouve muito os comentários, né, os especialistas falando que a inflação varia e tem uma previsão de inflação. Qual é a previsão de vocês com relação à inflação, a atual situação, dentro dessa atual situação que o país está, com relação à inflação, o que o nosso telespectador pode ter aí como panorama para o futuro próximo aí? No tocante à inflação, pegando dados do Banco Central, né, os estudos que eles fazem, nós temos uma perspectiva de queda da inflação. Mas a gente tem que analisar a qualidade da queda da inflação. Se seria decorrente de mecanismos que fizesse uma elevação da oferta de serviços, de produtos, porque quando se aumenta a oferta de produtos, o que acontece? A tendência é que o preço caia. Mas só que, na verdade, nós temos uma situação do esgotamento da dinâmica econômica decorrente de uma taxa de juros elevada que inibe o acesso a crédito, inibe também e até chegar a um ponto que a taxa de juros ela começa a colaborar para o processo inflacionário elevar, porque todos os custos vão ser baseados por essa taxa de juros. Se precisar financiar alguma máquina e equipamentos, precisar financiar o insumo de uma empresa para poder fazer a produção do produto que vai para o consumidor final e ele precisa de crédito, essa taxa de juros ela vai onerar o preço e esse preço, esse custo de financeiro vai ser repassado para o consumidor final. Então, a perspectiva que nós temos aí, decorrente da queda, tem até estudos do Banco Central, no relatório Focus, que eles apontam que podemos chegar ao final de 2018 no centro da meta e talvez, quem sabe, até um pouco abaixo do centro da meta. O centro da meta é de 4,5%. Pode-se chegar ali a 4%, mas também tem que analisar a qualidade dessa queda, né? Não é somente caiu a inflação, estamos bem. Não, tem que analisar o motivo pelo qual ela caiu, se não foi decorrente de um processo de esgotamento da atividade econômica. Muito bem, o nosso tema de hoje aqui do programa TV Câmara Entrevista é a PEC 241, um assunto tão decorrente, tão falado nos jornais, em todos os jornais, sejam escritos ou televisionados ou radiofônicos, falando sobre a PEC. Agora, professor, o que é a PEC 241? A PEC 241 é um projeto de emenda constitucional, porque nós temos a nossa Constituição, derivada do Poder Constituinte Originário, que tem todo um procedimento formal que deve ser seguido para fazer algumas alterações importantes, como essa proposta pela PEC. Então, para que tenha alterações, que no caso chamada hoje PEC do teto dos gastos públicos, para que eu consiga fazer uma redução desse gasto público, eu preciso alterar o texto constitucional. Então, mediante esta PEC, que é essa proposta de emenda constitucional, que eu consigo fazer essa alteração. Não pode ser por meio de outras leis, ou lei ordinária e nem complementar. Obrigatoriamente tem que ser por meio da emenda constitucional. Muito bem, agora quais são as mudanças que essa PEC pode provocar no cenário de uma forma geral? Particularmente, eu acredito que nós vamos ter um processo de estagnação econômica, né? Porque o que acontece? Nós vamos ter uma situação na qual a correção de investimento vai se dar somente pela inflação. E se nós temos uma perspectiva de queda da inflação, é sinal que nós iremos investir menos futuramente, né? E se nós queremos ter um país desenvolvido, um país crescente, com qualidade, a necessidade de investimento acima da inflação, o investimento real se faz necessário, né? Um estudo, só para poder pegar um pouquinho a situação da educação, por exemplo, que é uma das pautas principais, um estudo da consultoria da Câmara dos Deputados apontou que podemos perder por ano, no decorrer desses 20 anos que é proposto pela PEC, aproximadamente 25 bilhões de reais de investimento na educação superior, por exemplo, federal, né, em outras atividades. Isso aí envolve a abertura de novas universidades, pagamento das despesas correntes, né, de funcionalismo, né, da área de educação e tudo mais. Então, essa PEC tem várias abrangências, né, que a gente pode analisar, mas, ao meu ver, particularmente, ela tem uma outra questão, que precisa, de fato, fazer uma correção.
né? Mas só que daí a gente analisa. E quando começar a ter um crescimento econômico? Nós não temos nenhuma liberdade dentro do projeto, dentro da PEC, que fala que se tem uma espécie de um gatilho, ou que vai falar assim, ó, subiu a arrecadação, melhorou a economia, podemos descongelar ou fazer um investimento proporcional ou parcial decorrente desse crescimento. Não, é congelamento contínuo no período de 20 anos. Professora Andréia, congelamento é uma palavra que tem assustado muita gente, porque principalmente esse tema virou polêmica, principalmente voltado na área de educação e saúde, principalmente aí na saúde, né? Jogo muito principalmente para poder destacar realmente isso. A senhora concorda com relação a isso? Essa palavra congelamento cabe dentro, né, desse projeto, desse pensamento geral da PEC 241? Não, eu discordo totalmente. Por quê? Se a gente está falando numa dívida que o Brasil tem, que já ultrapassou os 3 trilhões, como que nós vamos conseguir pagar essa dívida se a gente não está tendo entrada suficiente? Muitos discutem, falam, aumenta-se a carga tributária. Nós estamos no ápice da maior carga tributária que a gente já viveu desde a época Collor, que começou em aumento e nós estamos no ápice no governo Dilma. Se a gente não faz uma retenção de despesa, isso toda dona de casa, principalmente agora que muita gente está sendo desempregado, o que eles têm que fazer? Entrar numa nova realidade. E é isso que o Brasil precisa fazer, entrar numa nova realidade, se readequar à nova situação. Não temos dinheiro, então para isso vamos ter o quê? Um teto, não significa congelamento. Nós apenas estamos o quê? O objetivo da PEC é o quê? Propor uma limitação dos gastos públicos. Não vai ter redução. Tanto que a atualização que vai ser pela inflação. Realmente, se a inflação abaixar, ótimo, mas eu não posso aumentar essas despesas porque a inflação abaixou. Porque a minha dívida é muito alta. Dentro de uma casa, a gente faz a mesma coisa. Ah, eu tenho que fazer alguns cortes necessários? Preciso. Eu só vou readequar o que eu gastava antes com o que eu ganho agora, depois do pagamento final dessa dívida. Na questão da dívida, eu tenho um contraponto nessa situação, que é o seguinte. Primeiro, vamos analisar. Volto à questão orçamentária. Nós temos realmente uma dívida, nós temos uma situação. A crise não se deu pela elevação dos gastos, mas sim pelo fato de que reduziu a receita, né? Então, a gente vai primeiro discutir qual é a nossa principal dívida, pegando essa analogia da questão da casa. Qual é a nossa principal dívida? Nossa principal dívida é uma dívida financeira, na qual há auditorias, há alguns estudos que questionam essa dívida, né? Se nós temos 45% do orçamento, por que nós não discutimos de onde é essa dívida? Porque essa dívida, não é errado o governo emitir títulos para poder ter entradas de valores para poder investir na economia real. Mas só que não é isso que acontece. Nós pagamos os juros da dívida, nós não pagamos o investimento. Então eu vou discutir, que nem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei 8078, só fazer uma analogia simples, o que apresenta? Fala que quando se atrasa o parcela de pagamento de algum boleto, vamos colocar assim, o que acontece? Eu pago 2% de multa e 1% de juros ao mês. Se a instituição a qual eu devo me cobrar 10% decorrente do atraso, é ilegal. Então, o que acontece? Nós temos que discutir essa situação. Será que o que nós estamos pagando é de fato correto? Ou a auditoria da dívida se faz necessária? Nós precisamos discutir isso daí. Uma outra analogia em relação ao que se faz a casa, e alguns também colocam a visão de gestão empresarial, a eficiência da gestão empresarial para a gestão pública. E aí nós vamos passar a partir de 2 princípios distintos. Primeiro, uma empresa, ela tem como objetivo maximizar o lucro. A gestão pública, ela tem como objetivo maximizar o bem-estar social. E por vezes, e não poucas vezes, maximizar o bem-estar social é ir ao contrário à maximização do lucro. E eu acredito que essa situação da PEC seja mais ou menos isso. Porque o que essa PEC ela indica? Ela está sinalizando para os especuladores financeiros, no sentido positivo da palavra especulação, né? Porque não é investidor. Investidor é aquele que investe na economia real, que gera emprego, renda, coisa do tipo. Especulação é eu comprar um título agora que vai valorizar lá na frente, eu estou utilizando essa variação como renda, né? Que são chamados rentistas. Então, o que acontece? Nessa situação, nós vemos que a sinalização da PEC, ela passa principalmente, e isso fica claro quando a gente lê a carta assinada por Henrique Meirelles para a justificativa da PEC, na qual fala que nós temos que preservar o pagamento da dívida. Então, nós estamos sinalizando para o mercado financeiro o seguinte, olha, o que é do mercado financeiro está garantido. Então, nós vamos ter que fazer essa retenção. De fato, não vai acontecer cortes, mas deixará de ser investido. Ou seja,
haverá, ao meu ver particularmente, um congelamento, uma estagnação, porque não vamos fazer investimentos acima, não vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos somente corrigir conforme a inflação, e corrigir conforme a inflação é fazer uma reposição de perdas tão somente. Né? Então, essa discussão ela permeia outras áreas também. Né? E daí a gente vai até analisar a transversalidade da discussão sobre a PEC e a transversalidade de reformas, porque isso vai impactar na reforma tributária, na reforma política, na reforma trabalhista. É uma questão única, não dá para fazer. É a mesma coisa que eu fizer uma peça, que é uma peça e querer adequá-la para outras situações, para as outras reformas, ao invés de fazer todo o conjunto. Muito bem. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é a PEC 241. Nós temos aqui a presença dos professores William Rentamiro e também a doutora e professora Andréia. E já voltamos com o segundo bloco, porque tem muito assunto para você entender um pouquinho mais sobre esse tão importante tema para a nossa vida. Voltamos já.